Excelentes advogadas. Foram minhas dos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Uma pregação sobre a volta a Deus. Ela deve focar no arrependimento. Malaquias 55, de 3 a 6. Oi? Perdão, Isaías. Jeremias, olha só. É a emoção de estar aqui. Isaías 55, perdão. De 3 a 6. Obrigado, reverendo Eliezer. Vamos ficar de pé, mais uma vez. Aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor, que nós iremos ler. Vamos ler de forma responsiva. Eu lerei o primeiro versículo. Os irmãos, o seguinte, Isaías 55, de 3 a 6. Eu lerei o versículo 3, os irmãos o 4, 5 e o 6, todos nós leremos a uma só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Vamos ler juntos, Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto... Quero convidar você a fechar seus olhos, baixar suas frontes, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Nos ensina no texto lido, Senhor, a compreender a Tua vontade na nossa vida. E no final, Senhor, desta mensagem, se for de Teu agrado, que saiamos daqui mais comprometidos com as coisas do Teu reino. Por isso, ó Deus, nos use. Unja os nossos lábios. Permita que o nosso coração e a nossa mente, nesses 20 minutos, possam estar voltadas àquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Rua Marconi, 554, Vila Aquágio, Bauru. Prestaram atenção? Rua Marconi, 554, Vila Aquágio, Bauru. Era o endereço da minha casa quando criança. A minha mãe fez e fazia nós escrevermos uma folha de papel ao maço. Alguém se recorda da folha de papel ao maço? Rua Marconi, 554, Vila Aquágio, Bauru. Eu não entendia muito aquilo, aquela folha de almaço toda semana, manuscrita. E um dia eu perguntei a ela, eu tinha 5 anos de idade, quando eu aprendi a ler e escrever. Eu estou falando no ano de 1966. Ela falou, para caso você se perca, você sabe o endereço da sua casa. Recentemente, a questão de 20 dias, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, lançou uma pesquisa do professor Danílio Drumpas, que trabalhou no Mackenzie. Trabalhou no Ministério da Educação há muito tempo. Ele fez uma pesquisa que 80% dos jovens hoje não sabem escrever. Ou se escrevem de forma equivocada. E nessa pesquisa ainda aponta pelos psicólogos e pedagogos que, ao escrever, você memoriza mais, é mais fácil gravar aquilo que você deseja. É uma forma de você gravar o endereço, gravar aquilo que você pesquisou através manuscrito. E não me surpreende muito, porque o último exame da OAB, na segunda fase, o aluno zerou a prova. E veio falar comigo. Eu dou aula em cursinho também de OAB.
professor, eu vou entrar com o recurso, o senhor me ajuda a escrever o recurso, porque inadmissível eu ter zerado a prova. Eu mais ou menos eu já sabia o que era. Eu falei, podemos entrar com recurso. E aí entramos com o recurso, pedindo a revisão. E o recurso, a resposta do recurso veio que a prova dele era inelegível. O examinador não conseguiu examinar. E ele ainda brincou, satirizou. Parecia hieróglifos, aquela escrita que precisava de tradução. Eu falei, olha, vou te dar uma solução para você. Vou te dar uma solução. Sabe lá na tipografia, não tem aqueles caderninhos de caligrafia? Compra um caderno de caligrafia e começa a treinar. Mas eu só uso o WhatsApp, eu só uso o computador. Mas no concurso você não vai poder usar o seu computador. O texto que nós lemos foi escrito por Isaías. É a promessa de restauração de Israel, após o exílio babilônico. Esse texto foi escrito há 540 anos antes de Cristo. É uma ênfase naqueles que se afastaram do caminho de Deus. Esse texto marca uma vida e uma virada muito grande no povo, e ele cita Davi. Meus irmãos, um povo que já havia testemunhado o amor de Deus, o poder de Deus na vida do seu povo, estava se afastando, não sabia o endereço para voltar para junto de Deus. É sobre isso que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. E para que possamos trabalhar, eu dividi em 3 partes a nossa mensagem, 3 aspectos que são importantes. A primeira, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, e nós procurássemos responder juntos essa pergunta. O que nos afasta das coisas, dos caminhos de Deus, hoje? O que é que hoje nos afasta do caminho de Deus? Domingo é o dia do Senhor, é verdade. Muitas vezes nós temos compromissos de trabalho, temos coisas a fazer no domingo, mas muitas vezes nós priorizamos outras coisas em relação a Deus, em estar aqui ouvindo a mensagem de Deus. Estar na igreja é um privilégio muito grande. Para cada um de nós, Deus tem um propósito dentro da nossa igreja. Uma igreja que tem mais de 100 anos, que completa aniversário agora, quantos anos, reverendo? 112 anos, como o reverendo falou, a família que foi recebida, a igreja é de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é do reverendo Eliezer, não é do reverendo Gustavo, não é do conselho, a igreja é de Cristo. E todas as pessoas têm que ser bem acolhidas, todas as pessoas têm que ser respeitadas. Mas muitas vezes, nesse caminho, algumas coisas vão acontecendo, nós vamos nos chateando e nós vamos nos afastando de Deus, como o povo de Israel se afastou de Deus. Eu posso dizer e resumir para você, o que nos afasta de Deus? O pecado. Eu posso resumir para você, o que nos afasta de Deus? A idolatria. Como assim idolatria? Idolatria pelo time de futebol, idolatria pelas coisas que você prioriza na vida de Deus, e o pecado de estimação que cada um, às vezes, consegue carregar aquilo por anos e anos. Eu vou à igreja, o pastor prega, eu vou lá, deposito o meu pecado, mas na hora de ir embora, eu corro lá, pego, coloco nas costas e vou embora. O povo de Deus passou um período muito duro no exílio, conheceu a fome, conheceu a dureza, coisa que os antepassados já haviam passado por essa fase lá no Egito, trabalhando por muitas horas. Mas o versículo 3 do texto lido diz assim, olha, a vaidade afasta de Deus, afasta, mas ele diz assim, olha, inclinai os ouvidos.
É Deus falando através do profeta Isaías. Meu filho, inclina os seus ouvidos, venha para mim. A vossa alma viverá, porque convosco eu farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que Deus prometeu a Davi? Por acaso, Deus não cumpriu alguma coisa que Ele prometeu a Davi? Tudo. Fez o seu filho Salomão seu herdeiro, passou a nação toda modificada para Salomão, mas aí começaram as coisas. E Deus fala nesse momento através de Isaías: volte para mim. Muitas vezes a vaidade, meus irmãos, a autoconfiança de nós. Ele caiu também? Não, olha, o filho dele fez isso também, o meu não. Não é isso que Deus espera de cada um de nós. Todos nós, eu e você, nós temos um ponto vulnerável na nossa vida, que nós precisamos fortalecer a cada manhã. As misericórdias de Deus se fortalecem, se renovam a cada manhã, é verdade. Mas você precisa buscar algo muito importante na sua vida, que é a santidade. O caminho de volta é a santidade, é ser santo. Jesus disse isso: sede santo porque eu sou santo. Lógico que vai haver divergências de opiniões muitas vezes. Lógico que vai haver uma série de fatos que a gente às vezes não concorda. Isso não seria uma família. Quem aqui na sua casa, na sua família, nunca discutiu, nunca prevaleceu alguma coisa que você depois pensou, falou, puxa, é verdade. E há tempo para renovar. Agora, a palavra de Deus diz assim: é uma casa dividida, não subsiste. Uma casa dividida, ela cai. Edificai, pois, a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. O que afasta das coisas e dos caminhos de Deus? A autoconfiança que muitas vezes nos colocam no centro. Muitas vezes as pessoas têm tanta confiança que se colocam no lugar de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme A Cabana. Assisti várias vezes. Eu sei, tem gente que gosta, critica, mas tem uma frase ali que para mim foi importante. Que a mulher pergunta para o ator principal: por acaso você é juiz? Nós não somos juízes para julgar ninguém. Deus nos coloca, quando Deus coloca o próximo na nossa frente, é porque Ele tem um propósito. Quando você acorda de manhã, você pede para Deus: Senhor, me use conforme o Teu querer. Que as pessoas possam ver em mim a santidade que está em Cristo, pelo menos próximo disso. Você busca isso, a santidade? Segundo aspecto que nós podemos extrair do texto: Deus espera que cada um de nós haja com sinceridade no arrependimento. Deus espera que cada um de nós, ao se arrependermos, seja um arrependimento sincero. Versículo 5: eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O termo Santo de Israel, usado no texto, é um título exclusivo de Deus. O termo, ele destaca a nobreza transcendente de Deus. Diferencia de todos os ídolos da época e enfatiza o papel de Deus na vida de cada um. O Deus verdadeiro, Deus do Antigo Testamento, e esse Deus, ele reflete na pessoa de Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção quando o reverendo Eliezer falou a família aqui. Vocês acreditam em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Acreditam? Sim. É a Trindade. Quando Jesus sobe aos céus, eu vou, mas deixo o Espírito para consolá-lo, o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos,
as nossas vidas, os nossos caminhos, muitas vezes, nós pegamos e queremos pegar alguns desvios que não são bons. Caminhos, muitas vezes, que são colocados na nossa vida, na profissão, uma forma fácil de ganhar dinheiro, de ser promovido, de conseguir isso, conseguir aquilo, caminhos que não são de Deus. Provérbios diz isso, há caminhos que parecem que são verdadeiros, mas são caminhos de morte. Olha só que interessante o que aconteceu também no exame da OAB. Uma aluna de uma determinada faculdade fazendo prova, primeira fase. Ela coloca o celular entre as pernas e estava colando na prova. Foi pega colando na prova. Aí vem. Ai, meu Deus do céu. E agora? E agora fizeram um termo. O aluno estava usando meios ilícitos para fazer a prova. Essa semana saiu a decisão da OAB. 5 anos sem poder prestar o exame da OAB. Então ela fez um curso de Direito, gastou 5 anos, já estava há 2 anos tentando o exame da ordem, agora ela não pode prestar o exame por 5 anos. Ela achou que aquele caminho era o caminho mais fácil. Às vezes a gente acha que aquele caminho, do jeitinho, é o caminho mais fácil, e não é. Aí ela disse, eu me arrependi, mas eu achei que a punição foi muito forte. A mão estava pesada demais. Sabe o que é isso? São as consequências das nossas escolhas. A palavra de Deus diz, olha, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Por que o povo estava cativo na Babilônia? Você sabe por quê? Porque eles continuavam adorando o Deus de Israel, o Deus maravilhoso, o Deus único e verdadeiro? Não. Começaram a adorar os postes ídolos, começaram a se desvirtuar da palavra de Deus. Deus é fiel, mas Deus é justo. Quando você pede perdão para Deus nas suas orações, é um arrependimento verdadeiro? Eu gosto muito daquela passagem, quando a mulher adúltera está sendo apedrejada. Eu sempre penso assim, se ela é adúltera, tem um homem adúltero também, não é só ela, devia estar os dois sendo apedrejados ali. Se for nos dias de hoje, a Constituição diz direitos iguais e deveres iguais. Mas naquele tempo, o direito romano, Jesus fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pois é, mas e depois? Vá e não peque jamais. Essa é a parte principal. E vamos para o terceiro aspecto. Versículo 6. Recomeçar enquanto há o quê? Recomeçar enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu já falei esse caso aqui para vocês em outras mensagens. Mas como tem gente nova, não é café requentado. Na igreja que eu pastoreei, tinha um rapaz, o nome dele era Demétrios. É Demétrios, porque ele é vivo ainda. Mas ninguém chamava ele de Demétrios, chamava ele de Juca, porque ele tinha um nariz comprido, parecia o Juca Chaves. E o Juca, ele foi hippie nos anos 60. Tomava LSD no braço, as drogas não eram tão, os efeitos não eram como agora. O LSD, que eles chamam aí os jovens de balinha, que é aquele papelzinho assim que põe na língua e fica malucão, era na veia, porque a tecnologia, as drogas eram diferentes. Ele fez de tudo, Juca, cabelão, tal. Mas em determinado dia Deus falou, olha, eu quero você. Eu escolhi você para mim. É assim na nossa vida. Deus quis o Juca. E o Juca se converteu. Só que ele tinha um filho, havido fora do casamento, que estava com 20 anos de idade. Ele pegou um dia e falou assim, pastor, o senhor consegue ir na casa do meu filho comigo? Aqui, perto onde o Rubem morava, aqui na Rua dos Trilhos. Vamos lá. Vamos lá, ele nos recebeu, orou, lia a palavra de Deus. Ele falou, filho, eu vim aqui com o pastor, convidar você para a igreja domingo. Porque, olha, eu encontrei a Jesus e a vida que você está levando é uma vida
que não é reta perante Deus. E eu passei por isso, eu não tive a oportunidade de mudar, e eu queria que você tivesse essa oportunidade agora. Aí ele falou assim: pastor, eu gostei muito que o senhor foi aqui e tal, achei interessante, bonita essas palavras que o senhor falou aí, que está escrita na Bíblia, né? Eu falei: pois é, mas Jesus não pede admirador, Jesus pede seguidores. Ele falou: pastor, meu pai está com 50 anos de idade, eu estou com 20. Deixa eu aproveitar a vida também, curtir, beber, farrear, mulher, que é legal pra caramba. Depois, quando eu tiver a idade dele, quem sabe, falei: olha, buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Nós estamos aqui dando uma oportunidade de mudança na sua vida, de conversão, de conhecer a Jesus. Legal, tal, olha, mas eu estou com um compromisso. O senhor diz, sabe aqueles caras que você vai falando, vai olhando no relógio e vai? Tá bom. 2 semanas depois, na Rua dos Trilhos, dentro de um Opala, com 8 jovens, meteram num poste, morreram 5, e um dos 5 que faleceu era o filho do Juca. É triste, né? Mas uma das coisas que nós precisamos entender que o texto ele oferece um convite à satisfação espiritual gratuita, chamando os sedentos a buscarem a Deus. Você já percebeu o texto? Enquanto há tempo, abandonando os caminhos próprios para os seus pensamentos mais elevados. O texto nos ensina que o tema central foca na graça. O texto que nós lemos, ele foca na graça e no arrependimento e, acima de tudo, na eficácia da palavra de Deus. Esse texto de Isaías, ele é muito rico, em especial quando ele fala, olha, invocai-o enquanto está perto. Por que, pastor, ele pode se afastar? Não, Deus nunca rejeita os seus. Ele, em Apocalipse 3:10, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. Não força nada, não força nada. O tema central foca na graça, no arrependimento. Meus irmãos, mas aqui a Bíblia nos diz que fizemos essas coisas. Se buscarmos a Deus em oração, nos arrependermos dos pecados conhecidos e o buscarmos pessoalmente, então nós seremos bem-sucedidos diante de Deus. Deixe, muitas vezes, o ímpio o seu caminho. Tem amizades que para nós não fortalece, não engrandece. Tem certas amizades que nós temos, certos caminhos que nada acrescenta na nossa vida. O homem maligno, os pensamentos maus estão sempre presentes. E eu vou concluir a mensagem dessa noite. Deus trouxe alguns de nós aqui nessa noite para encontrá-lo. E você precisa responder. Em primeiro lugar, arrependendo-se dos seus pecados e seguindo a Jesus, o seu Salvador. Se você, nessa noite, está próximo, quer seguir, volte para casa. Você sabe o endereço. Eu sabia o endereço com 6 anos de idade. Rua Marconi, 554, Vila Quajo, Bauru. Hoje eu sei o outro endereço, porque em breve nós estaremos no endereço do Pai. E o endereço do Pai está aqui na nossa frente, está aí na sua mão. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de colocar em prática aquilo que está na palavra de Deus, porque esse é o endereço da salvação. Cristo é o caminho, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Palavras de Cristo. Arrependa-se, volte para Cristo. Não faça como esse povo, que anos, centenas de anos, depois de ter uma experiência tão grande com Deus, ainda se afastaram e se afastaram e se afastaram de Deus. Você sabe o caminho da salvação
está em Cristo Jesus. Não perca essa oportunidade na sua vida. Leia a sua palavra de Deus, ore com sua família, ore pela sua família e com a sua família, com seus filhos e por seus filhos. Agradeça a Deus tudo o que Ele coloca na sua mão. Meus irmãos, em 25 anos de ministério, eu nunca vi um crente arrependido por ter entregue o seu caminho ao Senhor. Mas já vi muitas pessoas que conheceram a Cristo, ouviram a palavra e seguiram outros caminhos no final da sua vida, arrependidos. Que Deus possa colocar no coração de cada um de vocês o caminho da salvação e a certeza da salvação que está em Cristo Jesus. Qual é o endereço? Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos e baixar nossas frontes, vamos orar? Senhor, nós conhecemos o Senhor profundamente, porque a Tua palavra nos ensina. Coloque sobre cada um de nós agora, nesse momento, a Tua couraça protetora. Unja-nos, Senhor, com Teu bálsamo sagrado, e onde quer que estejamos, possamos exalar o bom perfume de Cristo. Por isso, ó Deus, tire de nós tudo aquilo que nos desvias do Teu ensinamento, que o Teu caminho na nossa vida possa ser um caminho suave, porque Cristo está do nosso lado. Não permita, Senhor, que jamais nos desviemos dos Teus ensinamentos. E se isso acontecer, ó Deus, que nós possamos voltar para junto de Ti arrependidos verdadeiramente. Sabemos que cada família aqui nesta noite, cada pessoa aqui nessa noite é importante para o Teu reino. Por isso, ó Deus, revista-nos com Tua graça. Derrame sobre cada família a Tua graça e a Tua misericórdia. E saiba, Senhor, que o perdão deve estar presente no nosso coração. Por isso, ó Deus, esteja conosco nessa semana que inicia também, no nosso trabalho, na nossa casa, no trânsito, Senhor, nos livre de todo o mal, e que faça, Senhor, que na semana que vem possamos estar aqui juntos em família de Cristo, mais uma vez, louvando e adorando esse Cristo maravilhoso, que é o centro de todo o nosso louvor e adoração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.